fala aí, eu sou a Aline do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre indutância mútua. Bom, o que é indutância mútua? A gente diz que a indutância mútua ocorre quando um circuito induz uma corrente em um outro circuito. Por exemplo, vamos imaginar aqui, eu tenho duas bobinas, a minha bobina 1 e a minha bobina 2. Cada bobina dessa possui as suas características. Por exemplo, a bobina 1, ela tem o número de espiras N1 e o fluxo em cada uma dessas espiras φ1. Nesse meu exemplo, a bobina 1, ela vai ter corrente inicialmente igual a 0. Ok, e agora a bobina 2. A bobina 2 também possui as características dela. Por exemplo, número de espiras N2 e o fluxo em cada uma dessas espiras φ2. Só que essa bobina aqui, ela vai ter uma corrente I2 percorrendo a bobina. Bom, nós podemos... Vamos analisar essa primeira bobina aqui direitinho, para ver o que isso acarreta. Bom, se eu tenho a minha bobina aqui, eu tenho que... A gente já viu nas aulas de indutância que o fluxo... Nesse circuito, o fluxo da bobina 1 é igual ao número de espiras dessa bobina, vezes o fluxo de cada uma dessas espiras. Ok, pela lei de Faraday, eu tenho que a força eletromotriz nessa bobina, ela é igual ao diferencial temporal do fluxo desse circuito nessa bobina. Bom, se eu pegar essa equação aqui e substituir e fazer a derivada temporal dela, eu vou obter, então, que a força eletromotriz dessa bobina é igual a menos N1 derivada temporal do fluxo 1. Bom, até aqui não tem nenhuma novidade, a gente viu isso nas aulas de indutância. A novidade agora vem agora. Dado aqui que eu tenho o meu fluxo do circuito igual a N1 φ1, e se eu te disser que, na verdade, como essa bobina 1 ela não tem corrente, esse fluxo ele é originado devido à corrente que passa na bobina 2, isso porque elas estão muito próximas. Ou seja, N1 φ1 é proporcional ao valor da corrente que passa na bobina 2. Bom, sempre quando a gente fala que duas grandezas são proporcionais, a gente pode usar uma grandeza de proporcionalidade, aqui que eu vou definir como indutância mútua, e representar por essa letra M. Então, eu tenho que N1 φ1 é igual a M2. Bom, se eu derivar essa equação aqui, o que eu obtenho? Eu obtenho que N1 derivada temporal de φ1 é igual a M derivada temporal de I2. Puxando lá pela memória, a gente vê que esse termo aqui, ele é igual, pela lei de Faraday, a menos a força eletromotriz na bobina 1. Então, eu posso substituir isso daqui por menos a φ e obtenho, então, que ε1 igual a menos a indutância mútua derivada temporal de 2. O que isso significa? Que a variação da corrente na bobina 2 está gerando uma φ na minha bobina 1. Bom, agora que o negócio começa a ficar muito louco. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma φ na minha bobina 1, eu estou gerando também uma corrente nessa bobina 1, que vai gerar um campo magnético na bobina 2. Por isso que chama indutância mútua. Vamos analisar o que acontece na bobina 2? Bom, os passos são bem parecidos. Eu tenho que N2 φ2 é proporcional à corrente que agora está circulando na minha bobina 1. Como é proporcional, eu posso, então, utilizar essa constante de proporcionalidade que eu denominei indutância. Derivando esses dois termos, eu tenho que N2, derivada temporal de φ2, igual a indutância mútua derivada temporal da corrente em 1. Aí é a mesma coisa, esse termo aqui, pela lei de Faraday, é igual ao valor da força eletromotriz em 2. Substituindo, eu tenho que ε2 igual a menos indutância mútua derivada temporal da corrente 1. Bom, e o que nós vimos então? Nós vimos que N1 φ1 igual a M2 e N2 φ2 igual a M1. Você pode ver que o valor da indutância mútua é o mesmo para as duas situações.
A partir dessas duas equações, se eu isolar o M nessas equações, eu chego à definição de indutância mútua, onde M é igual a N1φ1 dividido por I2, que é igual a N2φ2 dividido por I1. Mas cuidado que alguns professores gostam de fazer uma pegadinha. Eles falam, se eu aumentar a corrente, o que acontece com a minha indutância mútua? Na verdade, a indutância, ela só depende da geometria do circuito, o número de espiras, a área de seção. Se eu dobrar a corrente aqui nesse caso, você pode ficar com a impressão que eu vou dividir por 2 a minha indutância mútua. Mas na verdade não, porque se eu dobrar essa corrente, eu vou estar variando também o fluxo na bobina 1. Um vai compensar o outro. Então, sempre lembrar, a indutância, ela só depende da geometria do circuito. E aí, pessoal, esse vídeo te ajudou? Responde aí!